Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Leila Ferreira. Leila, nesse último bloco eu queria, se você me permite, avançar um pouco mais na sua intimidade para poder, inclusive, te apresentar mais como a pessoa Leila Sim. Ferreira, não é? Queria começar falando sobre a sua infância, né, que é o início de tudo, né, na nossa vida, né? E você, como teve uma infância numa cidade do interior de Minas, em Araxá, deve ter muita história interessante para contar, né? Queria que você dissesse, assim, que lembranças te vêm à mente, né, quando você pensa na sua infância e como era a sua relação com seus pais, com seus irmãos, na Araxá daquele tempo. A imagem que me vem à mente é minha mãe, meus 5 irmãos, todos homens, todos mais velhos que eu. Você é a caçula e única E filha? única mulher. E a gente conversando numa casa muito pobre, muito simples, mas as conversas eram fascinantes. Ah, que legal. Eu acho que foi muito interessante ser criada com 5 irmãos, com 5 homens, porque naquela época em Araxá as mulheres ainda eram muito criadas para se casar, né? Sim. E meus irmãos, acho que me ensinaram a pensar. Na minha casa as conversas eram muito sobre, por exemplo, a gente lia muito, comentava muito uns com os outros, a gente ia ao cinema, comentava uns com os outros, sabe? Quer dizer, era uma infância que tinha um lado muito triste, porque a gente tinha muitos problemas com meu pai entristeceu muito as nossas vidas. Sim. Mas a minha mãe era uma pessoa maravilhosa, uma mulher que tinha tudo para ser amarga e não era. Era uma pessoa de uma generosidade, uma empatia, uma compaixão pelos outros. Os alunos eram loucos com ela, iam lá para casa para ficar perto dela. Então eu lembro de uma casa pobre, a pobreza material, faltava muita coisa material naquela casa, mas de uma riqueza afetiva. Sim. Que também não cabe em palavras, Claro, sabe? claro. Então eu lembro de um fogão de lenha todo escrito, a mamãe deixava uma caixinha de giz perto do fogão, e nós, filhos, escrevíamos no fogão todo recado uns para os outros. Ai, que legal. Era o quadro de aviso? Ou o WhatsApp da época, né? Quadro de aviso da família Ferreira. Então eu acho que ali nas inquietações, eu lembro que a minha mãe tinha que me empurrar para a rua para brincar, eu não gostava, eu gostava de ficar ouvindo as conversas. Sim. Né? Então é uma infância que, apesar de ter um lado sombrio, de muita tristeza, de muitos problemas, foi a matriz de tudo para mim. Cada entrevista que eu fiz, cada livro que eu escrevo, cada palestra, entre aspas, que eu faço, tudo nasceu ali, naquela cozinha com aquela mãe amorosa e aqueles irmãos também amorosos, engraçados e inteligentes. Que maravilha. E você, pelo que está contando, a gente percebe que o seu produto realmente, né, o que você fala, o que você escreve, está muito ligado a essa questão de mesmo numa situação muito profundamente grave, vocês conseguirem tirar a beleza da situação, conseguirem rir, né, conseguirem ter um pouco de leveza disso. E você passa isso na sua obra também, não é? Então acho que você tem um pouco também da sua mãe, né? A sua mãe te deixou uma herança muito forte. Eu acho que o carisma, ela é a né? minha matriz em todos os sentidos, né? E meus irmãos também, que meus irmãos têm muito senso de humor. Eu tenho um irmão que é um frasista de mão cheia, o Dirceu, mas que está aposentado em Araxá. Ele chegou a ter coluna no Pasquim, que tem livros publicados de frase. Eu considero ele do nível do Milor Fernandes. Olha que maravilha. Tem outro irmão que foi do jornal Estado de São Paulo, depois foi editor de texto do Jornal Nacional 20 e tantos anos. Uma família de jornalistas. Sobrinhos jornalistas, né? Então eu acho que a gente cresceu, o meu irmão esse, que é jornalista no Rio, que foi jornalista no Rio, ele tem uma frase linda, ele fala: as palavras foram o único brinquedo que eu guardei da minha infância. Nossa, que beleza. Então a gente não tinha dinheiro para os brinquedos, mas tinha a riqueza das palavras. Elas eram o nosso guarda-chuva, o nosso cobertor, as nossas refeições, né? Compartilhavam tudo, né? Isso a minha mãe ensinou meus irmãos a escrever desenhando as letras com manguinha verde e pedrinha no quintal. Que beleza, né? gente. Então eu acho que as palavras
vem nos conduzindo a vida toda. E o senso de humor, que é uma coisa muito da minha família. Que maravilha. Você demonstra, né, por toda a sua história e pelo estágio de vida em que você chegou, pelas suas conquistas todas, né, que é uma mulher forte, uma mulher antenada, né, com o seu tempo, mas, apesar dessa força, dessa ligação com o seu tempo, você também tem as fragilidades humanas, né? As fragilidades humanas. Todos nós. Exatamente. E você convive, inclusive, com depressão, com a síndrome do pânico, já há mais de 30 anos. Sim. Eu queria que você dissesse isso para a gente. Como é conviver com isso? Como é lidar com essa questão? E como que você transforma isso na sua vida? Fácil não é, né, Wagner? Imagino. Fácil não é, mas eu acho que tem que ser uma batalha diária, uma luta diária. Sim. A síndrome do pânico é que eu considero o pior de tudo, Sim. né? Eu já sofri muito com as crises de pânico, porque normalmente as crises de pânico, você lê toda a literatura sobre isso, duram minutos, né? As minhas duravam horas. Horas de alucinação, de garganta fechada, sem conseguir engolir. E então eu fui deixando muita coisa, né? Eu trabalhava na TV Bandeirantes em Brasília, eu amava meu trabalho, amava meus colegas, mas não conseguia, estava tendo uma crise atrás da outra. Deixei, vim embora. Quando eu era repórter da TV Globo aqui, para entrar ao vivo, era aquele pânico mesmo, né? E crises assim, em viagens, em tudo. Mas eu brinco que a maior aliada que eu tenho na vida é a indústria farmacêutica, porque graças aos remédios, né, eu me livrei um pouco da síndrome do pânico, me livrei muito. As crises passaram muito, abrandaram muito. Vou até isolar aqui. Que eu falo que da depressão eu dou conta, da crise de pânico é que eu não dou, que é um terror mesmo. Só quem tem sabe. Mas você enfrenta tudo isso, né? Mas aí eu aprendi a conviver com isso. Eu falo que depressão e síndrome do pânico é igual aqueles parentes chatos que chegam para se hospedar na sua casa, que você pensa, não tem jeito, é parente, eu tenho que receber. Sim. E aí você se consola pensando que vai passar, né? Porque a depressão ela tem picos e vales, né? Picos e vales. Então, quer dizer, não é você fingir que está bem. Quando eu estou mal mesmo, né? Eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ficar em silêncio. Talvez por isso eu more sozinha há mais de 30 anos, porque eu não quero sair chateando as pessoas quando eu estou mal, eu não quero cobrar das pessoas as minhas dificuldades pessoais. Não tenho pudor de falar da minha depressão, porque você, eu acho que... Você, inclusive, fala disso nas suas palestras, falo né? nas palestras. Você trata desse tema, porque, aliás, a depressão é uma questão que afeta muitas pessoas. Quer dizer, é uma epidemia, epidemia, é preciso falar sobre né? isso, É uma né? epidemia. É preciso e se falar. Além do sofrimento da depressão, se você acrescentar ao sofrimento da depressão a vergonha de tê-la, aí é o pior dos mundos, né? Quando a gente começa a falar, isso diminui o monstro, né? Não dá mais para ser um estigma, claro. Exato. Então eu falo nas palestras, falo em todo lugar, porque eu sei o quanto é importante para quem está sofrendo de depressão e de pânico, pensar que tem saída. Não que tem uma saída mágica, né? Não é uma saída mágica. Sempre com esforço, né? Com esforço, e às vezes é uma coisa que você pensa, eu vou ter que conviver. Na minha casa a gente acha que é uma coisa genética, porque afetou 6 filhos, né? Vários sobrinhos também, então tem um componente genético aí, eu não tenho dúvida disso. Agora, vamos ver o que dá para fazer com essa matéria-prima, né? Claro. Eu queria, na nossa última pergunta, infelizmente o programa está acabando, que você dissesse para as pessoas também, que às vezes enfrentam problemas similares, ou outros de outra natureza, mas também de gravidade similar, o que você diria para essas pessoas para que elas tivessem um pouco mais de ânimo para poder enfrentar essas situações e continuar com a vida delas? Você é um exemplo disso. Eu acho que o caminho é absolutamente pessoal e intransferível, sabe, Wagner? Eu acho que eu encontrei um caminho através da terapia. Acho que terapia quem pode fazer, deve fazer. Ai de mim sem meus anos de terapia. Gosto muito de rezar também.
Sim. Estou numa emissora católica, vou confessar, não sou muito de ficar indo à igreja, mas rezo muito. Aprendi com a minha mãe a rezar. Sim. Ai da minha vida sem a fé. Então, eu falo que é uma mistura de catolicismo com psicanálise. Essa mistura tem me ajudado, mais o senso de humor, aprender a brincar com isso. Mas esse é o meu caminho. Eu acho que cada pessoa tem que procurar um caminho, sabe? Meditação, eu estou apaixonada por meditação. Eu acho que ajuda muito. Também sou fascinado é maravilhoso, com isso. né? Eu fiz um retiro agora no deserto do Novo México, nos Estados Unidos, 6 dias, com um teólogo e psicoterapeuta, e a gente meditou lá. Então, seja meditação, seja religião, seja psicanálise, seja um ano de mochilão aí pela vida, seja o que for, a gente não pode puxar o freio de mão na infelicidade. É verdade. A gente não pode estacionar na amargura. Procura um caminho e vai, nem que seja para depois lá na frente ver que não era e voltar. Ô, querida, muito obrigado. Obrigada agradeço muito a sua vinda aqui, foi uma maravilha. Muito feliz por estar aqui com vocês na TV Horizonte, de volta a essa casa. Nós que agradecemos, viu, pelo fato de você ter aceitado o nosso convite, foi muito honroso. Obrigada, e a sua presença iluminou ainda mais o nosso programa. Muito obrigada. Mas então o nosso programa de retratos de hoje chegou ao fim. Mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Semana que vem nós temos um novo encontro marcado aqui pela TV Horizonte e eu espero você. E antes de deixar o meu grande abraço para vocês, não se esqueçam, os interessados em receber este livro aqui, entrem no nosso Facebook, que vocês poderão concorrer a um livro autografado por essa mocinha aqui do meu lado, né? Então, um grande abraço, espero por vocês.